Bom dia, irmãos. Antes da gente continuar, engraçado que hoje Deus tem falado coisas bem interessantes com a gente aqui desde o início do culto, se você prestou atenção, mas eu destaco duas em especial. Primeiro foi sobre a partir da ministração do Neto, né? Sobre essa busca, a partir do cartaz novo que tem aqui, do Billy Graham, dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. E agora sobre finanças. Eu descobri algo há uns anos atrás na minha vida que foi muito precioso e eu espero nunca tirar de vista. Que algumas coisas na nossa caminhada cristã, elas são qualificadas como disciplinas espirituais. Porque senão a gente fica flácido espiritualmente. Aquela coisa mole, sem sentido, sem vida, né? A oração é uma delas. Deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai ter um desejo na sua condição humana genuíno de orar, assim, por si só. A não ser que você descubra e oriente a sua vida nesse sentido, né? E finanças também. Você não vai, irmãos, não vai brotar desejo. Você está esperando brotar o desejo? Você vai ficar mais 20 anos esperando brotar desejo para dar dinheiro para o almoço, para o dízimo, para qualquer outra orientação. Então, uma dica, eu senti isso muito no meu coração ali, como um testemunho que eu vivo já com a minha família há alguns anos, em especial nessas duas áreas, oração e finanças, né? A propósito disso, domingo nós vamos comemorar algo, celebrar, na verdade, acho que a palavra ideal é celebrar algo que para o cristianismo e para nós é talvez a data mais importante do ano todo, que é a ressurreição, né? E aí deixa eu te dar talvez uma dica pastoral, né, algo que eu vou viver, que eu coloquei no meu coração. Por que você não faz um propósito essa semana? Um propósito assim de oração, todas as manhãs, só você e Deus. Você levanta da sua cama mais cedo do que você levantaria, e essa semana, até domingo, você não gasta, inspirados até nesse cartaz, tudo que Deus falou com a gente, mais tempo, meia hora que seja, do que você já faz ou que você não faz nada nessa área. E aí no domingo você entrega para o Senhor. Aí você fala assim, Saulinho, propósito para quê? Eu vou pedir? Não, aí que é o interessante. Faz um propósito para que você descubra mais da vontade dele para a sua vida. Isso. É por isso que eu faço propósitos de oração, para cima de qualquer coisa, né? Então, essa semana é muito simbólico. Deus colocou no meu coração. Semana passada eu estava já pensando nisso, e hoje o Neto falou, eu vi o cartaz, falei, vou compartilhar. Eu vou fazer lá na minha casa, levantar mais cedo, bem mais cedo do que eu já levanto para as minhas coisas. Eu quero te convidar, como seu pastor também, a fazer isso. Não vou te ligar, não vou te perguntar, pode ficar tranquilo, é algo seu e Deus. Lembre-se, disciplina espiritual. Você não vai ter vontade, assim, espontaneamente, nossa vontade, como corpo físico, é ficar dormindo, gente, a minha também. Claro que é, de qualquer pessoa, até de Jesus aqui nessa terra, como corpo físico, que cansa, como corpo. Agora, que não é só corpo, que é espírito. E aí com o espírito conversando com o corpo, com o espírito sendo disciplinado, com o espírito orientando a sua vida, sim. Você pode levantar mais cedo, você pode orar, você pode se disciplinar com finanças e por aí vai, né? Então, só algo que me veio ao meu coração como um princípio que eu aprendi, talvez há 2 anos atrás, para ser bem exato, o princípio de ter isso a perder de vista, ou seja, isso não é episódico. Não pode ser, não deve ser uma estação, né, quando o negócio aperta mais, mas deve ser para a vida, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, lembrando um pouco você que no mês passado, na verdade, quando a gente começou o ano, eu, Alain e o Éder, mais específico Alain e o Éder, eu fui só em uma reunião por conta da minha agenda, a gente sentou. E aí nós, pensando sobre a vida da igreja, às manhãs, surgiu, então, como uma das possibilidades, a gente estudar juntos. A gente ter tempo também de estudo, como a gente tem de ministração, de palavras devocionais e tudo. E a ideia é que a gente, então, escolhesse um tema e explorasse um pouco esse tema.
né? Falar nisso, quem sabe, segundo semestre, Alan e Eder, depois a gente pensar, né? A gente não desenha um estudo sobre disciplinas espirituais. Maravilhoso. Domingo passado a gente falou de jejum aqui, explicando um pouquinho para nós sobre isso, né? Muito bom. A gente pode pensar um estudo sobre isso. E o tema para pelo menos esses primeiros meses, foi relacionamento, né? A gente poder entender um pouco dessa dinâmica que atravessa as nossas vidas. Ou seja, nós estamos falando de uma dimensão que não é opcional. Você não escolhe não se relacionar quando você vive e existe nessa sociedade. Isso não é possível, não é da ordem da escolha. A grande questão que a gente está trazendo é que tipo de escolha nós estamos fazendo. Já que não é possível não fazer a escolha, qual é a dimensão que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, em especial a partir do cristianismo, tem vivido e como ela deve, de fato, viver quando o assunto é o outro, eu e o outro, né? E aí, nós temos então pode passar. Passa aqui, onde ou não? Só lá, né? Não, então ok, que eu só aponto aqui. Vai, Dani. Deixa eu fazer uma revisão com você, rapidamente. Nós então passamos, na primeira parte, por 3 tópicos, basicamente. Isso foi em março. Falamos sobre matriz original, é óbvio que não ela toda, mas parte dela em Gênesis 1 e 2. Você e eu entendemos um pouco sobre por que é tão visceral a gente entender que relacionamento não é uma escolha. Relacionamento, ele é um estado da sua existência. Você existe para se relacionar. Isso é bíblico. Aonde? A gente até brincou com erro de português, que não é erro de português, coisa nenhuma. É óbvio. Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembra disso? Qual é a essência disso? Foi imputado na criação em nós a essência relacional da Trindade. A Trindade, ela existe enquanto identidade para se relacionar, né? E isso foi colocado em nós, e a gente leu isso na matriz original, e é claro que com o pecado isso também passa a ser comprometido. Não se perde, é óbvio, o outro continua fazendo parte dessa minha dinâmica de existência, de viver, de existir. Existir é o outro, sou eu e o outro, porém, agora com a dinâmica do pecado. Nós então lemos, e eu quero reler isso aqui com você, o que eu vou chamar aqui de matriz da redenção, que é a maneira como Jesus vai abordar essa temática. Você tem isso em todos os evangelhos, de diferentes formas e conteúdos, mas em especial Mateus 5, 43. Jesus ele rompe com uma lógica que para aquele momento era surreal, era algo inconcebível, quando ele propõe as seguintes palavras. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Nós, em especial, olhamos para esse versículo, que talvez você nunca prestou atenção nele, como ele nos coloca novamente na matriz original. É Jesus é essa redenção que nos coloca de volta ao Pai, né? Em especial, ele dando essa orientação de como a gente deve existir diante do outro. E aí, de fato, rompe com uma lógica natural, que seria: odeie seu inimigo, né? Fale mal de quem você não gosta, que é: dê um tapa na sua cara, dá um murro e arranca o dente. Faz isso logo, resolve o seu problema, né? Não seja frouxo, seja cabeça e não cauda e resolva, enfim. Aí Jesus rompe com essa lógica relacional a partir de frases ou de propostas como essa, ok? E aí a gente terminou amanhã, na verdade, terminamos, foi no meio da manhã, né? Nós tivemos uma dinâmica diferente, onde nós dividimos em grupos e falamos sobre rejeição. Foi muito intencional nesse primeiro momento, nesse primeiro recorte, falar de rejeição, porque rejeição, à luz da matriz original, só relembrando você, é de fato a dor mais aguda que uma alma humana pode viver. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Isso vem com o pecado. Então, toda vez que eu e você tivemos no passado, ou você tiver que lidar com essa realidade, isso de fato vai ser muito amargo, vai ser indigesto.
Porque na sua estrutura e na minha não tem lugar para isso. De acordo com a matriz original, tem lugar para quê? Para ser amado, para ser benquisto, para ser afirmado pelo outro, para generosidade, para altruísmo. Não tem para rejeição. Só que com o pecado, a rejeição começa a ter que habitar entre nós e as nossas escolhas começam a ser orientadas por isso. E a gente, então, tem que viver esse desafio imenso, tanto no nosso processo histórico, que é de lembrar de coisas, e isso é interessante, né? As memórias de rejeição, seja ela de que ordem for, seja de família, na escola, no trabalho, na rua, que você viveu quando você era criança, tudo, ela é uma memória que ela tem um efeito de cheguei e fiquei, ninguém me tira daqui. Né? Ela tem uma vitalidade, Daniel, é interessantíssimo. Nós temos algumas classes de memória baseadas em experiências que têm vitalidade, têm vida, fica aqui dentro assim, ó. E toda vez que o cenário é semelhante àquele que você viveu, aquela vida, ela entra em dinâmica aqui dentro. Né? E aí o medo, o receio ou o desconforto começa a orientar. Bom, revisão. Só revisão do que a gente viu no primeiro encontro. E hoje, passa aí, Dani. Hoje nós vamos falar sobre três dimensões extremamente desafiadoras para o processo de relacionamento. Primeiro delas, as diferenças. Segundo, vamos falar sobre ofensa. E terceiro, sem dúvida nenhuma, indispensável, nós vamos falar sobre identidade. Ok? Mas vamos lá, então. Vamos começar abrindo a Bíblia? Vai, Dani, mais um. Abra a sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago 4. Nós vamos ver os dois textos hoje, além de algum conteúdo. Então, se quiser anotar, pode ficar bem à vontade. Mas abra comigo em Tiago 4. Tiago 4, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, na NVI: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Só esses dois versículos do que o Tiago traz para nós aqui. Tiago, conhecido como uma proposta aqui no Antigo Testamento, né, bem sincera. Tiago, ele vai direto ao ponto, sempre. Né? Se você ler depois esses 4 capítulos, você vai ver que a maneira como se propôs aqui, como o autor se propôs a escrever sobre princípios do reino de Deus, vai diferenciar de basicamente todo o conteúdo da narrativa bíblica. Ele vai bem direto e é uma diretiva, ele é assertivo e consegue ser muito profundo. Né? E aí ele traz para nós sobre o que é, por que é tão desafiador o outro na sua vida? Por que é tão desafiador o que você vive no seu casamento, o que você vive no seu ambiente de trabalho, com o seu chefe? O que você vive aqui na igreja, ministerialmente, com as pessoas que você não concorda muito? Por que é tão desafiador viver em comunidade? Por que é tão desafiador o seu dia a dia quando o assunto é o outro? Né? Claro que ele traz isso de uma outra maneira, mas com essa mesma essência. De onde vem esse desafio, essa guerra, essa contenda, essa ira, essa insatisfação? De onde vem isso? Tiago vai direto, ele faz uma pergunta e vai em cima. Ele tem essa necessidade de ser claro e objetivo. De onde vem? De onde vem essa busca incessante de não conseguir? De onde vem essa insatisfação diante desse outro, que é diferente? É claro que, diante da minha realidade e da sua, a primeira coisa que a gente vê, e a gente vai começar falando de diferença, não é a diferença, você vê a sua insatisfação, e como o outro não satisfaz isso. Né? Agora, olha que interessante, ainda pegando nessa palavra, vai, Daniel.
pergunta básica, né? Quais são as paixões, porque é a palavra que Tiago vai trazer para nós, que estão guerreando aqui dentro, né? Quais são essas dimensões internas, a minha vida e a sua, que têm insistido em nos distanciar dessa visão do que é o outro de fato? Tiago faz duas perguntas especificamente aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele faz uma pergunta em cima, uma afirmativa, uma negativa que é direto ao ponto, mas levando a gente a pensar. Não são de paixões que guerreiam dentro de vocês? E a pergunta de ordem que eu trouxe para mim e trago para você é: quais são as paixões que estão guerreando aqui dentro? Se Tiago afirma que o que existe de desafio na minha vida e na sua, quando o assunto é o outro, e ele qualifica isso como algo interno, e ele diz como paixão, ou paixões, ou excessos, o que são esses excessos? Olha que curioso agora, vamos lá. Vamos gastar um pouquinho de grego aqui. A palavra paixão, neste versículo de Tiago, a gente pode ler como edone, que tem a ver, no seu sentido, como um perverso desejo às custas de qualquer coisa. Perverso desejo, ou seja, o desejo, ele é algo inerente ao ser humano, onde ele idealiza, eu quero isso, eu quero ser feliz. Vamos pegar uma boa para a gente mexer? Porque a gente tem que mexer essa talvez seja a mais interessante para nós. Eu quero ser feliz, assim. Eu quero viver em paz, eu quero ser amado, eu quero que as coisas funcionem bem, eu quero, né? Claro, nobre e legítimo, querer ser feliz não é pecado, né? A grande questão, trazendo para a luz do que Tiago chama de paixões que guerreiam, é que conceito é esse de ser feliz que eu estruturei no caminho na minha vida? Porque, de fato, ser feliz envolve o outro, certo? Eu quero ser feliz se eu vivo, se o outro faz parte de quem eu sou. Ser feliz ou me sentir bem, necessariamente envolve esse outro. A grande questão é como eu estruturei aqui dentro que esse outro vai me fazer feliz, a qualquer custo. Como eu, no meu dia a dia, na minha escola, estou vendo os meninos aqui, hoje o Rodrigo pediu para a galera ficar, eu falei, pode ficar, acho que eles vão absorver também, são inteligentes. Como que eu vou construindo aqui dentro da minha mente, o que é um relacionamento que me satisfaz? O que é de fato esse outro bem-vindo que consegue, quando reage à minha presença, me fazer sentir bem e feliz? Sabe o que Tiago vai dizer? Este é o problema. Esta é a questão desenfreada, a paixão que arde, a paixão perversa de a qualquer custo. Por que a qualquer custo? Eu elegi na minha vida essa dinâmica, e como eu quero que ela seja satisfeita pelo outro, eu vou fazer o que for preciso para que isso aconteça. Porém, quando isso não acontecer, vai ser um problema, né? Porque é a minha felicidade que está em jogo. Não está fazendo o que eu quero, não está falando do jeito que eu quero, não está sendo esposa do jeito que eu quero, não está sendo marido como eu quero, não está sendo patrão como eu quero, não está sendo pastor como eu quero ser feliz. E aí eu começo, para satisfazer a qualquer custo o meu desejo interno, a ter reações que vão estar anos-luz distante de Mateus 5. Mateus 5 me chama a romper com essa lógica de ser feliz. Tanto é que não tem nada de feliz e cor-de-rosa em amar o inimigo, certo? No seu conceito de ser feliz tem inimigo aí dentro? Sim ou não, irmãos? Não. Não mesmo. Aí vem Tiago e diz, este é o problema. O problema é a maneira como você deseja que o outro responda aquilo que você quer. O problema do que existe tem a ver com a maneira como você escolhe o outro como fonte do seu desejo, e do seu desejo, de como você quer. De como você quer que ele reaja. Né? Talvez a maior escola da minha vida não foi os 12 anos da universidade que eu passei, irmãos.
foram os 4 que eu vivo dentro da Jocum Cerrado. Não por eles, por mim. Estar 4 anos dentro daquela comunidade tem revelado muito disso aqui na minha vida. Mas demais, demais, demais. De como eu desejo que a comunidade, os meus irmãos, possam corresponder àquilo que eu idealizei aqui dentro. E quando isso não acontece, eu vou perder meu sono, eu vou ficar azedo, eu vou criar um caso, posso matá-lo aqui dentro, posso torturá-lo aqui dentro, e por aí vai. Por quê? Porque eu quero a qualquer custo. É interessante, eu coloquei a palavra embaixo, né, uma palavra bem pós-moderna, assim, para a gente pensar, ciências sociais, que é o hedonismo. O meu prazer a qualquer custo. É interessante, né, irmãos, como a gente começa a viver momentos, vamos falar um pouco de casamento aqui, quando, pelo menos eu não sei você, mas na minha realidade tem sido assim, realidade de ouvir casos, né? Eu tenho ficado muito espantado com casos de certa proximidade, de divórcio, de pessoas que eu conheci no meu caminho cristão, de jocumeiro, de pregar em igrejas, de ir nos lugares e tudo. Então eu tenho ficado um pouco espantado com isso. E como isso tem cada vez mais, parece que a ideia que seria diminuir ou sumir, ou que isso fosse raro, não é mais raro. Não é raro eu, às vezes, perguntar para uma pessoa que conviveu comigo em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, quando eu morei lá e tudo. E aí, como é que está? Não, separei. Não, mas separei tem tempo. Né? Pessoas cristãs, né, que acreditam nisso aqui. E é uma pergunta que eu começo a me fazer, né? Por que isso? Como é que a gente chega a esse ponto? E eu não faço para o outro, irmãos, presta atenção, uma dica boa, não faça a pergunta pelo outro, faz por você. Não vai fazer pergunta pelo outro, querido, faz por você. Eu começo a fazer pergunta para o meu casamento, para a minha realidade, para o Saulo pessoa, para o Saulo homem. Né? E aí, de fato, irmãos, se você está disponível, fácil, você chega nessa palavra, mesmo sem saber dessa palavra, hedonismo. Sabe o que é hedonismo? A busca pelo prazer a qualquer custo. Irmãos, eu não estou fazendo só de prazer sexual, na verdade, o prazer sexual é um detalhe. É o prazer da vida ser como eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. E isso tem outras dimensões, se o Doni estivesse aqui, ele podia dar uma aula disso, porque tem dimensões da própria sociedade, do mundo que a gente vive, que afirma esse processo, do lugar onde a gente trabalha, do que a gente assiste em televisão, do que a gente lê, dos papos que a gente vive, por aí afora, afirma que é isso, você não tem outra opção, você vai ser feliz, querido. Procure a sua felicidade, seu direito, seu corpo, suas regras. E aí a gente começa, sem perceber, a replicar o que Tiago está falando aqui com muita propriedade. Paixões que guerreiam aqui dentro. Esse hedone, esse processo incessante, que aparentemente é nobre. Por quê? Porque me satisfaz. Desejo tem como consequência natural ser satisfeito. E quando me satisfaz, eu me sinto bem. Delícia. Fez exatamente do jeito que eu quis. Bom, irmãos, acho que você já sacou que isso é falido. Aí, para a gente insistir nisso, nós vamos ter que rasgar um pouco da Bíblia, tentar adaptar algumas coisas, muda versículo de lugar, se a gente quiser insistir nessa existência. E aí eu quero agora, então, com você, nessa metade para o final, pegar nessas 3 palavras. Vamos começar a falar das diferenças? Palavrinha boa, que vai denotar muito dos nossos relacionamentos, porque, de fato, irmãos, eu não sei se você já se tocou, mas o outro é diferente. Ele pensa diferente, ele reage diferente, ele tem um movimento diferente. Hoje eu estava ali atrás brincando com o Éder, né? Brincando e falando sério, na verdade. Né? O outro tem até conceito de moral diferente, conceito do que é responsabilidade diferente. Irmãos, isso custa. Mas como custa? Que grande questão da diferença, vai, Dani, um só. É a minha tendência hedonista, pensa no Tiago e na palavra hedone aqui. A palavra hedone aqui vai dizer para mim, nesse momento da diferença, o que eu quero? Muda. Quero que você muda. Não, eu quero que você muda, você tem que mudar, ué. Porque eu estou infeliz. Porque está difícil ser líder da base, então eu quero que metade ele muda. Está difícil ser o marido da Diana, então muda a Diana. Está difícil ser o pai do Antônio, muda Antônio e Natan logo.
Já. Está difícil ser o filho do Saulo. Muda Saulo e Ana. Irmãos, em Gênesis 3, essa condição foi imputada, foi inserida na minha vida e na sua, irmãos. Essa toxina, ela dinamiza a minha vida e a sua. Você não precisa nem fazer força. Dessa ordem você não faz força. Ela flui como o sangue flui nas suas veias. É isso aqui. Muda outro. Não estou satisfeito. Não estou gostando. Está me afetando. O jeito, a forma, o movimento, a lentidão, a pressa demais. Né? Quando o assunto é o diferente ou a diferença que ofusca a minha mente no primeiro momento, a nossa tendência mais básica, mais instintiva é esperar, desejar, reagir, falar para que o outro possa mudar. E logo ainda, e assim, se de preferência, rápido, porque eu estou aqui no ônus, eu estou sendo prejudicado, eu não estou sendo feliz, estou infeliz. Né? Uma ressalva que eu acho que deve ter algumas mentes já levantando aqui, preste muita atenção, ressalva, nota de rodapé, como você queira. É óbvio que na caminhada, o outro, já vou fazer essa ressalva porque eu vou votar nela na ofensa, ele pode ter um tipo de comportamento que é antibíblico e que me afeta? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora, até inspirados em Tiago, o que a gente faz quando isso acontece? Vem cá, irmão, senta aqui, olha no olho, com amor e zelo, eu trago o que a gente chama de confronto, que é eu vou trazer uma verdade te mostrando que aquilo está biblicamente equivocado. E eu não estou desconsiderando isso, irmãos. Eu não estou falando, quando eu falo a questão da diferença, que você tem que ir pegando tudo. Né? O Saulinho falou que é a diferença, então pega a diferença e não pense em nada mais além da diferença. Não, irmãos. Você vai ter algum tipo de reação do outro que vai fugir de um padrão bíblico e que esteja prejudicando? Vai. Agora, irmãos, eu ouso dizer que quando o assunto é diferença, isso entra na classe dos mínimos. Talvez num grupo mínimo. Preste atenção. E quando isso acontecer, você já tem um caminho. Resolva. Resolva. Você olha no olho, você traz aquilo. Agora tem maneira de resolver, né? Sabe como é que você resolve primeiro? Eu aprendi isso com o Jim, quando eu morei em Curitiba. Ele dizia uma coisa fantástica. Olha para você ver. Um pensamento dele, que tem, inclusive, para mim, embasamento bíblico. Né? A verdade dita com o espírito errado é uma mentira. É. A verdade dita com o espírito errado. Você quer confrontar o outro num lugar de orgulho? Você quer esmagar o outro? Isso é, talvez o que você está querendo apontar para o outro é verdade, que o outro está em falta, o outro está ferindo padrões bíblicos, isso é uma verdade. Dita com o espírito errado para esmagar, para dizer que eu sou bom, que eu sou melhor, que você é insignificante. Irmãos, perdeu a legitimidade da verdade, seu espírito estava errado. A verdade tem que ser dita em espírito de amor, quando é esse assunto de consertar. E aí, você não tem outro caminho, a não ser, gaste um tempo primeiro e ore antes de fazer isso. Pergunta para Deus, porque pode ser que você não vai continuar essa conversa, ou nem dar seguimento nela, porque você vai descobrir que a grande questão não é nem o outro, é você. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu fui assim, pronto para resolver um problema com o outro. E aí, por causa do protocolo, né, e tudo, vou orar. Até protocolo assim, não aqui por causa do protocolo. Fui orar, perguntar para Deus, né, não, eu aprendi que tem que orar tudo, deixa eu orar. E aí estava lá disponível, e começa a descobrir que sou eu. Ah, irmão, que miséria. Que miséria. Glória a Deus, porque Ele é misericordioso e alcança a minha miséria. E aí o desafio na diferença, quando não é tão querer mudar o outro, acho que você já entendeu isso, acaba sendo a dualidade, vai Dani, mais 2. De apreciar e aceitar esse outro. Então, eu fiz a ressalva, então você já deixa a ressalva aí, já fiz a nota de rodapé, mas eu quero pegar no princípio aqui agora. O desejo genuíno de mudar o outro versus a beleza que o seu olhar pode ter
ou ser inaugurado. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Olhando para esses dois polos, eu posso afirmar para você que de maneira visceral é aqui dentro, instintivamente, dentro de você, você nasce, vive, vai morrer, você dorme e acorda com o primeiro polo dentro de você, querido. À luz de Gênesis 3, a partir da matriz original e da queda, você começa a existir para querer que o outro satisfaça o seu desejo. Simples assim. De maneira antinatural, à luz da matriz da redenção, Jesus, em especial o que a gente leu em Mateus 5, e entre outras narrativas. Você começa a Jesus te convidar, a chamar, te chama, te convida a ter um outro olhar sobre o outro, sobre quem está do seu lado. E ele não é natural. Você precisa entender isso, irmãos. Ele não é natural. Ele vai ter que ser disciplinado. Ele vai precisar de uma orientação ou de uma influência, de um estímulo para além do que você sente. Oh, beleza de palavra agora para nós. Descobrir dimensões relacionais para além do que eu sinto. O hedone de Tiago, a palavra no grego, tem a sua essência, o sentir. Paixão é 100% da ordem do sentir. Quando ele fala, são as paixões que guerreiam aqui dentro. O sentir que está aqui dentro de você é que orienta o jeito que você relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu chefe, com as pessoas da sua escola, com o seu professor, com o seu irmão, com o seu pai. Isso é que te orienta. Agora, existe, à luz da redenção, do cristianismo, disso, dessa proposta da narrativa como um todo, da Bíblia, a gente ser inaugurado nesse olhar. Inaugurado por quê? Porque vai ter que mudar alguma coisa. Você vai se ver num processo, aparentemente, de desconforto. Confortável é querer mudar o outro. Confortável é mandar para o outro o que ele tem que fazer e ele faz. É desconfortável o outro não fazer, né? Agora, mais desconfortável ainda é você ser a mudança. Aí é mais desconfortável. O seu olhar, o seu ouvido, o seu coração. Né? Vamos, Dani? O Paul Tripp é a apostilinha que eu estou usando para fazer esse estudo, né? Que passou pela auditoria do Éder. O Éder falou, é bíblico, é bom, e aí eu estou usando. Né? Mas o Paul Tripp vai dizer o seguinte, conflito e diversidade são ferramentas de Deus para nos moldar como sua imagem. É até uma máxima gospel, boa, mas boa, gostei. Assim, é bem básico isso aqui. Mas muitas vezes a gente peca porque o básico ele entrou em desuso, assim, a gente já parou, a gente perdeu ele de vista. Conflito e diversidade são ferramentas. Veja assim, irmãos, aí você vai aprender a apreciar o seu olhar. Essa diferença, esse outro diferente, como uma manifestação do próprio Deus no seu caráter, no seu coração, na sua vida, nessa sua condição humana miserável, na minha também. Que na matriz original, Gênesis 1 e 2, é perfeito e pleno, e a partir do pecado, foi desvirtuado deste lugar. E aí, vamos, Dani, mais um? Vamos falar de ofensa? Porque falar de diferença é também falar de ofensa. Né? E aí isso aqui é um conceito meu, tá? Eu tinha uma série de conceitos e tudo, daí eu falei, deixa eu criar um conceito aqui e trazer para a gente pensar junto. O que é ofensa? O que eu vou chamar de ofensa aqui? Palavra ou comportamento que atinge alguém no seu autoconceito e identidade. Então, preste atenção. A ofensa é o outro que ou com uma palavra, ou algumas palavras, ou com um comportamento, ele me atinge, achou espaço, atinge, porque aqui foi um alvo, porque tem espaço, mas atinge o quê? Autoconceito, ou, em outras palavras, para ficar mais fácil, a sua identidade. A ofensa é a maneira como esse outro, aí você tem que sempre, vai revisando, volta sempre à matriz original. Esse outro que me define, esse outro que faz parte de quem eu sou, esse outro que não é um detalhe, ainda que eu quisesse que ele fosse, mas ele não é, né? Porque não foi assim que Deus nos criou. O outro não é um detalhe, assim como o Espírito não é um detalhe na vida do Pai, nem o Filho é um detalhe, assim como é um processo identitário a partir da relação, nós somos assim. Esse outro, então, que na sua condição de outro, que faz parte de quem eu sou, tem uma reação, e essa reação, bom, claro, vai te ferir,
né? Vamos para as nomenclaturas mais corretas, né? Vai te ferir, vai gerar um desconforto, você vai ficar mal, vai ficar triste. Agora, vai na cebola, tira mais uma camada aqui. Por quê? Por que te fere? Porque encontrou um espaço. Pega mais uma camada. Que espaço é esse? Aí entra a grande questão. Encontra o seu conceito de identidade e de autoconceito. Ou autoconceito, auto é de eu, como você se define. É? Identidade seria uma graduação, nós devemos falar uns 4 anos disso, que é muito profundo. É? Mas tentando simplificar para nós, o que seria essa dinâmica de identidade? Deixa eu trazer algo para você. Vai, Dani, acho que agora é a hora do... Tá, antes disso, antes de eu falar de identidade, deixa eu trazer um elemento importantíssimo para você, que é qual é a tendência de uma pessoa ofendida. Fui ofendido, não gostei, fiquei mal, me senti mal, não gostei do que você fez, não gostei do jeito que você falou, não gostei do que você não fez, que eu queria que você fizesse. Porque não é só o que faz, o comportamento eu também não faz. Eu esperei, você não foi lá em casa. Eu esperei, você não falou o que eu quis, você não fez o que eu quis. E aí a maneira como isso encontra aqui dentro, eu me sinto ofendido. A ofensa, então, a primeira camada da ofensa é a dor. Você sente, doeu, ruim. Sim ou não, irmãos? Ou é só em mim? Quem quando é ofendido dói? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Pode ser que seja só eu, né? Que bom. Um ou outro, não, que bom. Depois você me conta o segredo. Mas qual é a tendência de uma pessoa ofendida? Primeiro, quando eu digo tendência, de novo eu quero dizer para você, irmãos, nossa natureza é assim. Essa é a condição humana pós-pecado. Primeira tendência, não é justo. Por que ele fez isso? Coitado de mim. Não, nossa, muito ruim, está doendo. Aqui, agora eu estou aqui, triste, está doendo, tive nem chance. Claro, eu poderia ficar citando muitas frases. Muitas vezes a gente nem pensa nas frases. Na verdade, é a maneira como o nosso corpo sente. Eu estou dando voz para o seu corpo, agora, para o meu corpo. Não, para o meu corpo. Nossa, que ruim. Por que a pessoa fez isso? Ela queria me machucar. Pois é, conseguiu, me machucou. Está vendo? Estou aqui agora, e ele está lá, e eu estou aqui ruim. Que pessoa é essa? Que filho de Deus é esse? Já ouvi assim. Que líder de base você é, hein? Eu já ouvi do meu corpo, né? Dizendo isso. Sabe qual é o nome disso? Autopiedade. Irmãos, essa é a desgraça maior da nossa condição humana. Eu acho que não existe nada pior. Quer dizer, está na classe das piores questões da nossa condição humana pós-pecado, Alain. Essa autopiedade. Que coisa desfavorável para nós, irmãos. Só que ela é tão sutil, porque ela bebe numa nobreza, tipo assim, né? Ela bebe na dor, ela bebe no fato de que o outro de fato errou, então ela pega o erro do outro e te define, e te coloca naquele lugar de, nossa, gente, tadinho, nossa, Jesus, só você descendo do céu para vir aqui. Ela te coloca num lugar, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque você não tem consciência disso. Ela te coloca num lugar muito bom e favorável. Tadinho da pessoa. A autopiedade, ela constrói uma aura em você, de que você é digno. Você é tão digno, digno de ser feliz. Aí a sua dignidade foi roubada pelo outro. Que mal o outro. Enfim, por que eu estou fazendo essa vozinha e tudo isso? Porque o nosso corpo é assim, irmãos. Essa é a nossa tendência. Alto vem de eu. Meu eu piedoso comigo mesmo. Irmãos, isso é muito falido. Quando o meu eu começa a ficar padecido do meu próprio eu. O meu eu volta para o eu. É isso. Bebendo, em especial, nós vamos chegar aqui daqui a pouco, no nosso conceito de identidade. Esse eu bebe naquilo que eu construí de quem eu sou. Eu sou digno, de que eu sou bom, de que eu sou nobre. Né? Eu tenho umas falhas, mas eu sou ainda. Né? De que eu sou uma pessoa, de que eu tenho que ser amado, de que eu tenho que ser respeitado. Né? De que o outro tem que ser hospitaleiro, de que o outro tem que cuidar de mim, de que o outro precisa, né, ter paciência comigo, de que eu sou recém-convertido. Isso, irmãos, coisa que eu já ouvi no caminho. Né? Não, tem que ter paciência, eu sou recém-convertido.
Por que é tão sutil, irmãos? De fato, se eu pego o mérito da questão, pego uma pinça aqui, um recém-convertido, sim, tem muitos desafios, é claro. Eu não vou comparar um recém-convertido comigo, que nasceu na igreja. Em termos de luz, claro. A grande questão é como o eu se apropria deste recém-convertido. A grande questão não é ser recém-convertido, é o que eu pego do recém-convertido a meu favor para afirmar a autopiedade. Irmãos, aí é desafiador demais. Então, autopiedade, ressentimento e rancor, é muito próprio da ofensa, né? Ela gerar um ciclo, ou um processo cíclico de ressentir. Acabou a situação, você vai embora, o que você sente? Aquilo você fica. Vai para a cama, gente, mas não podia ser assim. Gente, por que aquela pessoa fez isso? Comigo acontece isso demais. Às vezes, depois de reunião de obreiro, eu vou embora ressentido, vou pegar. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado graça, me dado uns tapas de vez em quando. Sai dessa autopiedade, rapaz. Que isso? Porque, naturalmente, eu vou embora ressentido, dependendo da situação. Dependendo da situação, do que eu ouvi, do que falou, né? Ressentimento. Vou reviver o sentimento. Reviver. À luz da autopiedade. Revivo o sentimento. Revivo um dia depois. Tem gente que revive o sentimento há 20 anos. 15, 10. A existência está sendo pautada no ressentimento. Ressentimento, ele vai chamar outros amigos bem legais. Rancor. Vem, rancor, entra aqui, querido. Rancor é essa animosidade de alma, essa alma que começa a ficar âncora e refém de ressentimento. Alô? Saulinho, inclusive tem aquele texto de Hebreus, né? Que longe de vós toda raiz de amargura, porque brotando produz outros frutos que vem disso, né? Esse ressentimento é isso, né? Maravilha. De Hebreus, né? Maravilha. E para a gente, olha, à luz do texto de Hebreus, nessa dinâmica da raiz, percebe, irmãos, que nós temos um desafio muito grande. Eu estou falando de maneira, às vezes, até alegórica aqui, e me colocando muito também, até para você não pensar que é recadinho para você, não é, irmãos? Em nome de Jesus, olha o ressentimento. Recado para você, todo recado é para mim. Eu estou te contando da reunião do obreiro que eu saí e fiquei assim, ué. Estou dando recado é para mim. Agora, de fato, naturalmente, ele vai germinando como uma raiz. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já tive na base, os meus irmãos aqui também, o Ivo, com certeza, de arrancar a raiz. Quando a gente vai construir ali, em especial quando a gente foi construir os kitnets, tinha muita árvore, tinha umas árvores assim, a gente tinha que arrancar a raiz. Irmãos, você acha que você arranca assim o sopro, para a terra sair, a raiz sair? Irmão, a maioria das raízes a gente quer arrancar de dupla, de trio. E eu ficava arrancando aquelas raízes, Deus falando comigo. Tem coisa na nossa vida, irmão. O Edmar está rindo, porque ele sabe melhor ainda do que eu o que é isso. Né? Que trabalha com aquilo. Você precisa de ferramenta, você precisa do outro, tem que ter força, tem que ir ali. Você não tem noção de onde essa raiz está. Você não tem noção. E tem que arrancar a raiz, senão não dá para edificar o que tem que ser edificado. É isso, irmãos. E aí, quando não é isso, ressentimento, rancor, e aí, claro, lembra, você volta, o que você quer ser? Feliz. Então, como é que eu vou ser feliz? Dando troco. Pastor, mas eu acho que essa aqui não é para nós. Quando você for dar na faculdade, você fala disso. Você acha que a gente não dá troco? Irmãos, o que você entende por dar troco? O troco aqui é o nosso senso comum, né? Assim, uma expressão popular para nós. Dar troco é você, irmãos, eu sou assim, irmãos. É você imaginar a volta da próxima reunião. É você imaginar quando você e aquele outro. Esse é o troco. Ô, irmão, vou confessar aqui para você. Engraçado, uma das coisas que eu sou muito bom com as palavras, assim, modéstia à parte, e eu sei disso. E eu sei usar minhas palavras para ferir. Ah, como eu sei. Eu sei usar o vocabulário, a métrica. O dia que eu descobri isso, Williams, nossa, perdi o caminho de casa. E olha, da casa para minha casa é pertinho. Eu fiquei perdido naquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu sou tão mal assim. Não, eu sou pior ainda, irmãos. É isso. Esse dar o troco
é toda vez que eu e você não permitirmos que a redenção alcance a ofensa. Aí ela vai ser cíclica. Estou ofendido. Se essa redenção que a gente leu em Mateus 5 não alcança, pronto, o fermento já está levedando a massa. Ressentimento, rancor, e eu sei que vai ter volta. Mesmo que seja indiferença. Isso aqui é um troco, que a gente é PhD, a indiferença. Eu ignoro. Pelo menos eu vou ficar melhor. Ei, irmãos, essa é a nossa natureza, a minha, a sua. É isso, irmãos. Exatamente o que Jesus não nos ensinou, ou como Jesus, homem, não viveu. Essa é a nossa tendência. E aí, frasinha do Paul Tripp para nós. A estratégia do inimigo é encorajar a ofensa. Irmãos, se tem uma coisa que ele vai querer fazer, que ele faz aqui nessa comunidade há quase 15 anos. A Vida vai fazer 15 anos esse ano, é? Isso? É, 2004, 15. Há 15 anos aqui, há não sei quantos anos na Igreja Presbiteriana, na Jocum, na sua casa, na sua história. Deixa eu te contar uma estratégia dele. O C.S. Lewis fala disso no Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, num dos capítulos dele. Encorajar a ofensa. Ele quer dar vazão para essa ofensa. Ele quer que se sinta ofendido, prejudicado, dolorido, estenda, tadinho de você, recém-convertido, mulher ou homem, como é que ele fez isso, que lugar é esse? E aumenta aquilo. Ele vai encorajar, irmão, vai encorajar. Está mandando recado, isso que a gente vai tendo sempre. Irmãos, é tão sutil e ao mesmo tempo é tão nocivo. Sutil porque a gente não vai, quando a gente se vê, o negócio já está lá na frente. E nocivo porque faz mal, irmãos. Irmãos, não tem um benefício da ofensa. Me conta um benefício. E aí nessa minha caminhada, ouvindo a Darlene Cunningham, que é a mulher do Loren Cunningham, que fundou a Jocum, uma senhora de quase 80 anos. Eu aprendi ofensa com ela há pouco tempo. E ela tem uma frase que diz assim: se Cristo vive em mim, Cristo vive aqui dentro. Que parte de Cristo se ofendeu quando o outro falou ou fez o que eu não gostei? Ela tem uma aula sobre ofensa, irmão, que você dissolve na cadeira, assim. Para ela, e ela tem muita experiência, ela viveu muito como mulher. Essa mulher deve ter tido muita reunião de obreiro, como eu te contei, que saiu assim, igual eu saí. Mas sim, muita. Eu vou ter que caminhar muito para chegar até lá. Então ela entende o negócio, ela entende. Ela traz uma máxima de que ofensa e cristianismo, eles não combinam. Você, como cristão, ela até vai dizer, você não tem o direito de se ofender com nada. Agora você vai ter que dormir com esse barulho. Vai martelar um pouquinho. Pensa nisso, irmãos, e de fato, que você e eu, enquanto cristãos, pequenos cristos, nós não temos o direito de nos ofender. Isso aqui, irmãos. Agora, claro no sentido de não é para amenizar você e eu, não. É só para lembrar que isso não é natural, mas que não é impossível, por isso que está aqui, por isso está sendo ensinado. Né? E aí, qual é a essência de tudo? Vai, Dani, caminhando para o final. A essência de tudo isso, onde a ofensa encontra espaço em mim e você, como eu te disse, palavra ou comportamento de uma pessoa que me atinge. Atinge o quê? Isso aqui, vai, Dani. Primeiro, atinge o seu conceito de identidade. Certo? Eu vou resumir aqui, é até difícil fazer isso, mas vamos resumir aqui em 2 polos. Como é que se dinamiza a sua identidade? Primeiro, é a sua história de vida. Todo mundo tem história de vida aqui. Todo mundo nasceu, teve pai ou mãe, ou não teve pai, não teve mãe, mas foi criado. Por isso que você não morreu, você está aqui, você está vivo, viveu, teve adolescência. Teve uma série de influências e experiências que definiram, que recortaram o que é ou como você se percebe. A maneira como você se define, tipo assim, eu sou isso aqui, né? Vem de 2 polos que eu vou trazer aqui. Primeiro, da sua história de vida, e claro, a partir dessa história de vida, a sua própria visão de mundo, que você foi formando. Isso é a identidade. Essa dinâmica de quem você foi se tornando a partir do outro, especial pai, mãe. Né? Por quê? Por que tanta coisa com pai e mãe? Porque você passa tempo com eles, muito tempo. Pai, mãe, escola, tio, professora, enfim, se você ficou muito tempo com vó, ou com vô, enfim.
As pessoas foram seus primeiros contatos, as experiências, a visão de mundo primeira que você teve do que é identidade, do que é ser amado, do que é ofensa, do que é o outro, foi desse lugar. Você não nasce com isso pronto. Isso vai sendo estruturado em você. Num determinado momento, em especial, começa na adolescência, mas vai se ter o seu contorno melhor na fase adulta, né? Nós vamos ter o que a gente chama de visão de mundo. Você vai ter a sua percepção. Só que não é uma percepção neutra. Ela bebe ali, ó. Então, sua identidade, de maneira horizontal, sua vida, sim, do momento que você nasce, coloca ponto zero. O dia que você nasceu. No meu caso, 7/11/83, ponto zero meu. Até hoje é aniversário do Natan, um aninho. 14/4/2019, esses 35 anos de vida, eu tenho a minha história, toda a influência, todas as memórias que eu tive, as experiências, em especial, na minha infância, a fala do meu pai, da minha mãe, professor de escola dominical, tudo, as pessoas que influenciaram. Me tornei adolescente, começo a descobrir que, para além disso, eu sou um ser no mundo. Por isso que adolescente é interessante isso, né? Claire dá aula disso, depois pode chamar ela para dar aula disso, que é de desenvolvimento humano. O adolescente, ele é um ser que não é nem criança e não é adulto ainda. Ele já se descobre neste lugar de que ele pode ver o mundo, só que ele tem a maturidade de uma ervilha, né? Então ele acha. Desculpa, com todo respeito a você, já fui adolescente, vocês estão aqui ainda, né? Ô, Rodrigo, olha só, não tem problema, mas essa ervilha cresce, tá? De alguns não, aí tem um problema, mas de vocês acho que vai crescer, vocês estão sentados aqui, né? Senão vira um adultescente, aí é outro papo, né? É adulto que ainda é adolescente, a ervilha continua lá, né? E tudo. E a tendência é que você se descubra assim, eu posso ver o mundo. Não é mais o outro que vê o mundo por mim, infere-me, vai inserindo as coisas em mim. Eu posso ver o mundo, eu me posiciono, eu posso ter um coração assim, atitude dessa forma. Você vai indo, você vai descobrindo. Né? Então essas duas coisas começam a definir quem você é. A maneira como você se percebe, querido. A maneira como você se define enquanto identidade, você querendo ou não. Você pode bater o pé e não querer. Bebe aqui. Necessariamente, bebe aqui. Sua identidade horizontal. Muitos cristãos, infelizmente, insistem em existir somente a partir daqui. Por que eu estou falando isso? Quando eu aceitei Jesus, me é proposto uma novidade de vida. Uma nova identidade. Um batismo como um símbolo de morrer por uma velha vida e nascer por uma novidade de vida, como diz Paulo em Colossenses. Aí, vai Dani, a minha identidade que antes era só horizontal, agora também deve ser vertical. Ou seja, quem ele diz que eu sou? Quem ele me criou para ser? Quem ele diz que eu sou? Essa é a dinâmica da identidade que a gente jamais deve, em especial enquanto pequenos cristos, cristãos, ou de um novo nascimento, perder de vista. O novo nascimento inaugura em mim um novo relacionamento, ou uma nova dinâmica de identidade que antes eu não tinha. Antes a minha única dinâmica de identidade era horizontal, o meu horizonte, o que fizeram comigo e o que eu vou fazer a partir disso com o que eu tenho. De repente, uma outra dinâmica, ela atravessa, irmãos, e me propõe uma novidade de vida. Olha os conceitos básicos de evangelismo aqui para nós. Nascer de novo, uma nova vida, nova criatura. Então não é mais só a minha história e o que eu penso dela, e meus autopiedade, autocomiseração, autojustiça, autojustificação, enfim. Você tem uma dimensão que agora é vertical, que vem de cima. Desculpa, você não produz essa. Você produz aqui. Essa você não produz. Essa você aceita e se envolve com ela dia após dia, permitindo que ela possa mover o seu interior.
É disso que a gente está falando, irmão. É por isso, a partir dessa identidade, que a gente pode afirmar. Você consegue ter uma ofensa naquela identidade aqui, vertical, irmãos? A única maneira de não assimilar a ofensa é quando você se recorre à sua identidade vertical. Agora, você sabe o que Deus pensa de você? Sabe o que você foi criado? Você consegue responder isso para você no dia de... Não, agora que é fácil. Eu estou dizendo, depois da reunião de obreiro, eu consigo responder isso para mim? A partir do que eu sinto, não. Então, a partir do quê? Do que eu creio. Sentir e crer. Duas dinâmicas que entram ali. Essa identidade horizontal tem o seu extrato que eu sinto. O que eu senti quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, na escola, dentro de casa, seja lá onde for. O que eu sinto hoje a partir dessa história e que eu quero sentir daqui para frente. Sinto que eu quero ser feliz. Sinto, aí volta para o Tiago, volta para o Tiago. Chama o Tiago para cá. Hedone. A vertical, ela é, na sua essência, estruturada pelo que eu creio. Ela vem de uma escolha. Ela é dinamizada com disciplinas espirituais na minha vida. Porque eu vou ter que ir nele. Como eu não produzo, não dá para produzir, eu tenho que ir para a fonte. Eu vou precisar, então, dobrar meu joelho para que eu seja amigo dele. E nada neste mundo vai insistir mais do que este lugar. Mas não é natural. Envolve um posicionamento. Muitas vezes eu não vou sentir. Na verdade, muitas vezes eu não vou sentir mesmo. Eu vou ter que recorrer a uma outra instância. A instância que não sou eu, que é ele. Eu creio que ele é bom. Eu creio que nele tem. Né? Mais um, Dani. E aí, olha o que Paul Tripp vai dizer. Onde encontramos nossa identidade vai ter tudo a ver com como. Esse como aqui em ênfase para você. Responderemos aos desafios do relacionamento. Onde você se encontra quando o assunto é identidade, tem tudo a ver no como você vai reagir. Tudo. Tudo, tudo. Então a gente descreveu até aqui esse como, essas possibilidades, e a gente traz agora que de maneira não natural, você e eu devemos descobrir um como na cruz, um como na redenção, um como em Mateus 5, um como nessa narrativa do segundo Adão que veio e habitou entre nós, que é Jesus. E foi inaugurando, ou nos convidando a inaugurar o nosso olhar, para aquilo que o nosso olhar não está naturalmente orientados para ver. O seu e o meu olhar, irmãos, estão orientados, volto a repetir, para ser ofendidos, para se sentir injustiçados, para querer ser feliz. O meu e o seu olhar estão orientados para isso. E, de novo, eu quero repetir aqui. Eu não estou dizendo que não há injustiça muitas vezes. Claro que vai haver injustiça. Eu não estou dizendo que ir para esse outro lado é isentar o outro. Não estou dizendo isso. Como eu te disse, já fiz as devidas ressalvas, tem uma maneira bíblica. Mas muitas vezes, irmãos, como a gente já ouviu aqui, vai ser inclusive libertador para a sua alma, sofrer o dano. Porque ele sofreu o dano. Gente, é simples, faz uma análise, mas uma análise bem feita, assim, tipo assim, de pensar, não precisa ser estudado não, só você pensar um pouquinho. Jesus era homem. Aí começa a analisar o que Jesus passou aqui nessa terra. Eu não estou dizendo nem de dor, não estou falando de chicote não, de coroa de espinho não, estou falando de relacional. Estou falando de ser traído, estou falando de ser chamado de filho do diabo. Você quer uma rejeição maior do que essa? Gente, eu fiquei imaginando isso, por uma vez eu meditando, falei, meu Deus, isso deve ter sido muito... Humanamente, isso foi muito profundo. Você está falando que você é filho de Deus, o outro fala assim, você é filho do capeta, filho de Beelzebu. Você não faz isso em nome de Deus, não, Jesus. Você imagina o que foi isso? Imagina você naquela pele e eu naquela pele. Agora, lendo a vida de Jesus, a gente começa a descobrir que existe uma maneira de existir para além do que eu sinto. Para além daquilo que me ofende. Para além daquilo que vai reafirmando que eu sou tadinho de mim, ninguém me quis, como eu queria que me quisessem. Irmãos,
Perceba que a nossa condição humana, neste quesito relacional, eu quero afirmar isso, ela é falida naturalmente. Ela não foi feita para ser falida. Gênesis 1 e 2 afirma ela como essa plenitude a partir da Trindade. Mas com a natureza do pecado, irmãos, isso tudo que a gente está falando aqui, passa a ser o meu desafio, o seu constante. E aí, vai Dani, para a gente encerrar, abra comigo em Efésios 4, para a gente não sair um pouco a perder de vistas, vamos pegar uma vista aqui. Vamos ver o que Paulo fala para nós sobre o outro aqui em Efésios. Efésios 4, também de 1 a 3 aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Espere só um pouquinho, querido. Que vocação você recebeu? Essa identidade vertical. O que Paulo está falando aqui é, preste atenção que a partir da sua vida que você recebeu agora, novidade de vida, é possível você viver de maneira digna, não nessa autopiedade ofendida, lambendo as suas feridas e querendo mudar o outro. Mas, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está aqui para mim e para você. Não como uma receita fácil, é óbvio disso, eu sou consciente disso. Nem para mim que estou aqui falando para você. Talvez, irmão, eu seja o mais lascado aqui. Quer dizer, mais pior de pior. Né? Está errado mesmo, mas é para estar errado. Tanto que está ruim. Talvez o negócio aqui seja mais complicado ainda, pelos meus desafios. Mas isso aqui é para a gente se inspirar, irmãos. Pela vocação que você recebeu, não é de viver hedonisticamente, não. Desculpe, irmãos, mas eu não sei se alguém te falou no caminho, você não recebeu a vocação de ser feliz. Não. Talvez você comprou essa vocação no caminho. Aí agora a conta não está fechando mais, né? Porque a gente está voltando para casa. Você sabe por que ajuda que eu digo, sabe o que traz eternidade, porque a gente está falando? Quando a gente traz questões mais absolutas ainda do que o próprio relacionamento, que é a própria matriz original, que é o próprio céu, que é para onde a gente está indo. E até lá, irmãos, esse é o meu desafio, o seu. E aí, vai Dani, aplicação prática final, para mim e para você, diante dessa segunda parte. Eu preciso apreciar e aceitar os outros como eles são, e não tomar o papel de Deus tentando mudá-los ou tentando encontrar minha identidade neles. Quer uma receita de um casamento falido e fracassado? Eu te dou agora, que graças a Deus, pela misericórdia dele, não é o meu. A minha identidade não está na Diana e nem a dela em mim. Eu não casei para ser feliz, irmãos. E tem muita zica no meu casamento, pode ficar tranquilo. Eu não sou o modelo perfeito para você. Mas pelo menos este quesito eu descobri nele. Quer dizer, ele se deu a conhecer a mim. Porque nem isso eu consigo descobrir as coisas. Ele se dá a conhecer. Quando eu e você, seja casamento, seja como líder de base, seja como pastor, seja como membro, como ovelha, como missionário, no seu trabalho, você insiste em dinamizar a sua identidade no outro. Identidade é aquilo que eu sou e que eu quero que o outro afirme. Você vai ter um problema. Você vai ter um problema. É isso, irmãos. Mês que vem, vai Dani. Mês que vem, terceira parte. Nós vamos falar de 3 coisinhas bem gostosas, talvez não tanto, mas boas demais. Nós vamos falar sobre amar ao próximo como a mim mesmo. Vamos entender o que é isso, em especial aquele que está em negrito. Talvez seja o que a gente menos sabe, pode dizer que a gente não sabe o que é isso. A gente sabe sobre amar o próximo, amar a Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento, e amar o próximo. Aí esse final a gente ficou tão empolgado no outro, tal, o final a gente, bom, nós vamos pegar nele. Amar o próximo como a mim mesmo, nós vamos pegar nisso. Vamos falar de perdão e vamos falar de renúncia. E a gente termina. Feche seus olhos para a gente orar.
eu queria que você tivesse um tempo para processar com o Senhor. Pode ser que o dia de hoje tenha mexido com você um pouco além da conta. Às vezes isso acontece mesmo. E eu queria te convidar a processar com o Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse nessa condição de dizer: Senhor, eu estou aqui. Talvez eu me vi como essa pessoa que sempre se ofende. A autopiedade tem feito parte do meu dia a dia. Eu comprei no caminho que eu queria ser feliz a qualquer custo. E eu nem sei o que eu faço mais, estou perdido nisso aqui, Deus. Mas o Senhor sabe, Pai. Então vem sobre nós, Senhor. Segundo Adão, matriz da redenção, o Deus encarnado, que intercede ao Pai junto a nós, é Jesus Cristo. Vem sobre nós, na nossa condição humana, que, como a gente falou aqui tanto, está falida. Senhor, é tão desconfortável, Pai, é tão ruim, pelo menos para mim é, Deus, ficar pegando nisso. Mas é uma realidade tão nua e crua, Pai. Mas, Senhor, eu quero clamar a Ti, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com o Seu amor, Pai. Esse amor que cobre multidão de pecados. Ah, Jesus, como explicar isso, Deus? Esse amor perfeito que não tem medo, mas ele lança, ele esmaga o medo, Senhor. O medo de não conseguir, o medo de continuar reproduzindo esse modelo. O medo, Pai, essa incerteza. Esse amor que faz novas todas as coisas, Deus. Esse amor que nos alcançou, Pai. Esse amor que afirma novidade de vida. Esse amor que afirma verdades absolutas. Esse amor que afirma e mostra o caminho. Isso, Senhor, é deste lugar que a gente quer orar, Pai. Não o que a gente sente, porque talvez o que a gente sente agora sentado nessa cadeira, Deus, é que, que coisa é ser quem eu sou nessa área. Mas a gente quer orar a partir do que a gente crê, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor é rico, rico, rico em misericórdia, Pai. Então eu oro para que Suas misericórdias nos encontrem. Encontre cada irmão que está aqui sentado, Deus. Em nome de Jesus. Cada história de foro íntimo, pessoal, cada frase, cada corpo, cada interior, Senhor. Encontre as nossas memórias rancorosas de ofensa que nós temos. Encontre, Pai, encontre a nossa identidade horizontal, mas atravessa ela novamente com essa identidade vertical, Deus, de como o Senhor nos vê. A gente não tem que provar nada para ninguém, Senhor. De como o Senhor nos ama, Pai. Essa identidade que encontra o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Essa identidade que nos afirma como filhos adotivos de um Pai de amor. Não somos mais filhos das trevas. Ninguém tem que ser filho de ofensa. Ninguém tem que ser filho de rancor. Ninguém tem que ser filho de autopiedade mais. Agora nós somos filhos da luz. É isso, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma a nossa alma, os nossos relacionamentos, Pai. Vá ministrando em nós essa dinâmica que vem do próprio Deus e que nos encontra, esteja onde a gente estiver, Deus. E renove em nós o que Paulo diz de uma esperança que não nos decepciona. Isso, Senhor. Isso, Pai. Irmãos, ainda de olhos fechados, quero trazer uma palavra de Deus para nós aqui. Palavra que eu meditei hoje bem cedinho pela manhã. 2 Coríntios 12, fala de um homem que pega na sua condição humana e se sente frustrado. Fala de um homem que é Paulo, falando de um espinho que doía na sua carne, um espinho que ele orava para tirar, para resolver à sua maneira. E Deus falou com ele: não,
é a minha graça. Para além de tirar o seu espinho, a partir dessa sua disposição, eu vou estender a minha graça. E diz em 2 Coríntios 12 que Paulo ele começa então a ter uma reação de alegria e de ânimo, de celebração, por conta daquela condição, que aquela condição começa a experimentar a graça. E como o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, em nome de Jesus, que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. E que você consiga encontrar este lugar que Paulo encontrou, não porque ele sentia, porque ele cria que quando eu sou fraco é aí que eu sou forte nele. No nome de Jesus, amém.